Você que está chegando agora no canal, se inscreva, ajude a gente a compartilhar e deixa seu like se você gostou ou não. E eu quero a sua opinião, eu quero que você comente embaixo aí, deixe a sua opinião. O que você acha sobre esses casos de OVNIs? O que você acha? O que você estudou sobre isso? De repente você tem uma informação que eu não tenho. Eu terei o maior prazer de ler as suas respostas, as suas perguntas e respondê-las, tá certo? Vem comigo, desvendando os bastidores desse caso. 4 casos de OVNIs com mais relevância no Brasil. Primeiro caso, em 1977, Operação Prato. Soldados da aeronáutica são convocados a se deslocar e assumir uma investigação na região de Colares. Isso mesmo, uma ilha que se localiza ali no Pará. Naquela região estava tendo um alvoroço. As pessoas que viviam naquela comunidade estavam desesperadas porque naves estavam aparecendo. Isso mesmo, gente, luzes nos céus. E conforme as pessoas estavam ali à noite, essas naves emitiam luzes, feixes de luzes que feriam as pessoas. E elas ficavam fracas, muitas delas ficaram desacordadas, foram levadas ao posto médico local. Então você vê que estava acontecendo algo sobrenatural naquela região de Colares. E o exército, a força aeronáutica, deslocou-se em parte dela para que fosse investigar e averiguar. O capitão designado para essa missão, o Irajé, ele deu uma reportagem ao programa Linha Direta contando a sua experiência e as investigações do caso. Ele também relatou na revista UFO como foi as investigações e todos os acontecimentos no local. Foram 4 meses de investigações até a aeronáutica cancelar, não sabe por quê, mas cancelou toda a Operação Prato. Na época, diversas pessoas ficaram feridas com todos esses acontecimentos na ilha. Temos também aí um relato de uma médica que foi uma testemunha ocular e que trabalhou e que atendeu todas essas pessoas e viu o desespero de cada uma. O capitão Irajé continuou suas investigações por conta própria após a aeronáutica cancelar toda a Operação Prato. O capitão Irajé Holanda, ele é uma das testemunhas mais importantes desse caso porque ele comandou toda essa operação. O capitão Irajé, ele deu seu testemunho e das suas investigações pessoais. O mais chocante desse caso é que, após ele passar todas as informações para a Linha Direta, para a revista UFO, ele comete um suicídio. Isso mesmo, alguns acreditam que não foi suicídio, mas foi sim uma queima de arquivo. O que você acha? O que você acha desse caso? O que você acha dessa Operação Prato? Você já estudou sobre isso? Seria essas luzes, essas naves espaciais, eu não sei, em Colares, Pará, talvez eles estariam extraindo sangue das pessoas para fazer algum teste, sei lá, DNA. O que você acha? Estranho, né? Mas deixa a sua opinião, escreva embaixo, que eu terei o maior prazer de ouvir você também. Vamos para o segundo caso. 1996, Varginha, Minas Gerais. 3 meninas estavam passando durante o dia em um terreno baldio, onde ali elas encontram um ser estranho, abaixado, com 3 orifícios na cabeça, com uma pele oleosa e cheirava muito mal. Elas se assustaram e correram. Essas 3 meninas são testemunhas oculares desses casos em Varginha. No caso de Varginha não houve apenas o testemunho, os relatos das meninas. Houve outras pessoas que viram e participaram no resgate dessas criaturas. Temos também um relato de uma senhora que estava ali próximo ao zoológico da cidade e ela se deparou com esse ser muito parecido com o relato das meninas, talvez seria um outro ser, mas ele ficou olhando para ela. Essa senhora já não se encontra mais, ela já é falecida, mas temos o relato dela. Também houve diversas mortes de animais naquele zoológico e todos foram dados como infecção, uma bactéria, e cada animal era de uma espécie diferente. Então é muito estranho uma bactéria atingir todas essas espécies diferentes, uma da outra. Temos também aí a morte de um policial que morreu assim muito rápido e ele relatou antes de morrer para a própria irmã dele que ele participou aí dos resgates das criaturas em Varginha. E ele talvez tenha se contaminado nessa captura e adquiriu aí uma bactéria que veio a falecer. E os médicos na autópsia constataram que foi uma infecção generalizada em todo o corpo dele. Ele era um soldado forte, jovem. É muito estranho também a forma que ele veio a óbito. Alguns dias antes da aparição desses seres em Varginha,
Um casal agricultor estavam ali quando de repente eles viram uma nave, isso mesmo, em forma de charuto. De acordo com o relato, parecia o tamanho de um ônibus, mas ele passava devagar e saía ali fumaça. Seria uma suposta nave ali caindo na região de Varginha, aonde nessa queda esses animais se espalharam em toda a cidade, sem falar das inúmeras pessoas que tiveram contato diretamente ou indiretamente com o caso Varginha. Para mim, o caso Varginha foi um dos maiores casos da ufologia do Brasil, ou talvez até do mundo, porque houve muitas evidências. O que você acha? Você acredita nisso? Você acredita em extraterrestre? Deixa a sua opinião. O terceiro caso, para mim, com muita relevância, aconteceu em 1986. Ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs. 21 objetos de forma esférica entre 60 a 90 metros de diâmetro foram avistados nos radares. Em São José dos Campos, São Paulo, controladores de radares avistaram esses objetos no céu, cerca de 300 metros, objetos luminosos. O controlador que estava de plantão, Sérgio Mota da Silva, ele entra ali com a sua equipe em contato com o controle de Brasília, para ver se eles estavam também avistando esses objetos no radar. Ele não só entrou em contato com o controle de Brasília, mas também com o controle de São Paulo. E para sua surpresa, todos estavam avistando sim esses objetos não identificados. Na cidade do Rio de Janeiro também houve avistamento de luz no céu alguns minutos depois desses primeiros avistamentos. Os radares de controle de tráfego aéreo, o SINDACTA, detectou esses objetos em Brasília. Em Anápolis, caça da Força Aérea decolou e foi sim fazer o reconhecimento desses objetos não identificados. Após a decolagem dos caças em Anápolis, os pilotos começaram assim a uma perseguição a esses objetos. Primeiro tiveram um contato de luzes, relataram à torre, ao controle, e foi dada a ordem que eles se aproximassem mais e perseguissem esses objetos. Porém, eles não tiveram sucesso. Mesmo com caças supersônicos, foram impossíveis de se aproximar a esses objetos, que utilizavam tecnologia fora do comum, que a Força Aérea não tem, acima das velocidades que os caças estavam. De acordo com os relatos do piloto, a velocidade desses objetos era cerca de 15 vezes maior a velocidade do som, algo impossível para a tecnologia atual. O estado de Goiás e São Paulo e Rio de Janeiro tiveram diversas testemunhas que avistaram essas luzes esféricas no céu. 2 dias depois desses ocorridos, a Força Aérea Brasileira, ela dá aí uma coletiva dizendo todos os fatos, o que aconteceu no céu do Brasil. E junto com os pilotos e controladores, eles relatam como foi toda a operação naquela noite. Todas essas informações foi disponibilizado na época pela Força Aérea, porém em 2009, outros documentos que estavam em arquivos foram liberados para pesquisadores e ufólogos. E vamos para o quarto caso, que recentemente o governo dos Estados Unidos, ele vem a reconhecer algumas filmagens de OVNIs no espaço aéreo da América. E com isso aumentando sim a relevância desses casos, dando mais autenticidade. Após esse relato dos Estados Unidos, essa afirmação aí de supostos OVNIs sendo filmados por pilotos, também aí em sequência houve o caso de Magé, aonde moradores filmaram várias luzes no céu, luzes diferentes, luzes vermelhas se movimentando e umas luzes azuis. E no dia seguinte houve assim uma suposta queda desse OVNI. E um morador também filmou uma explosão. Também há outros relatos nesses mesmos dias em que apareceu essas luzes, vários helicópteros da aeronáutica, vários helicópteros do exército sobrevoaram, fizeram uma grande operação naquela região de Magé. O que você acha sobre isso? Será que houve realmente uma queda de um OVNI? Algo apareceu naquele lugar, porque pessoas viram imagens, pessoas viram as luzes no céu. O que está acontecendo? Você acredita em OVNI? O que está acontecendo no mundo todo? Não é de hoje que vem tendo aparições no mundo. Esses objetos não identificados, o que seria? Qual a sua opinião? Alguns dizem que portais são abertos e essas naves entram em nosso plano, né? Nossa Terra. Algumas teorias dizem que talvez seja o próprio homem fazendo essas naves, com um projeto, eu não sei, mas o que você acha sobre isso? Outros acreditam que são seres realmente evoluídos, que estão se achegando à Terra para ter um contato com a humanidade que vai de mal a pior. Alguns acreditam também que são seres que vêm para enganar a população, são demônios. De acordo com a Bíblia nos conta que haverá um arrebatamento, pessoas serão tiradas quando Jesus voltar à Terra.
E esses seres estão tirando a relevância desse acontecimento, que seria o arrebatamento. Por isso, os que ficarem talvez acreditarão que não foi Jesus, mas sim uma nave espacial. Seria isso? Eu quero que você deixe a sua opinião. Nós vamos estar mudando um pouco o canal, vou estar trazendo para você pelo menos 1 ou 2 vídeos na semana, tá, gente? Que onde eu tô aqui é muito corrido, eu tô morando nos Estados Unidos, mas eu quero estar com você, trazendo aí conteúdo diferente, mistérios. Deixa aí a sua opinião, que tipo de conteúdo você quer sobre esses fatos sobrenaturais, e aí juntos vamos sim desvendar os bastidores de todos esses assuntos, ok? Que você tenha uma ótima semana aí e tamo junto. Um abraço, fique com Deus, até mais.